Oi galera, eu sou a Bruna do blog Viajantes por Opção e hoje a gente vai falar do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série Viagens Imaginárias. Nessa série nós estamos explorando virtualmente por enquanto todos os estados do Brasil e selecionando lugares legais para conhecer assim que tiver um pouco mais confortável viajar. E o estado de hoje é o Rio Grande do Norte. Você sabia que quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado de potiguar? Esse gentílico foi dado porque no local onde hoje existe o estado do Rio Grande do Norte habitava uma tribo tupi que era chamada de potiguar. E a gente vai começar a falar do Rio Grande do Norte, como sempre, através da sua capital, que é Natal. A cidade de Natal tem esse nome devido à data da sua fundação, que foi em 25 de dezembro de 1599. E o primeiro lugar para conhecer na cidade de Natal é o Forte dos Reis Magos. Esse forte foi construído no século XVI para conter a ameaça de invasões, principalmente francesas. Naquela época, a França traficava o nosso pau-brasil. O forte é um marco da fundação da cidade de Natal e ele foi muito importante na defesa do território durante o período do Brasil colônia. Mas lá em 1633, ele não resistiu à invasão holandesa e os holandeses permaneceram aqui no nosso território durante 21 anos e mudaram o nome do forte para Castelo Keulen. Depois da expulsão dos holandeses, o forte retornou ao nome original. Ele já foi residência de vários capitães e também serviu de prisões para heróis e mártires. Ele foi tombado pelo IFAM em 1949 e hoje é uma das principais atrações da cidade de Natal. Você pode visitar o Forte dos Reis Magos e lá dentro vai encontrar alguns objetos da época e também conhecer as celas e a capela, além de ter uma bela vista da cidade. E o segundo lugar para conhecer na cidade é o Museu Câmara Cascudo. Esse é o maior museu do estado e ele foi fundado e até hoje é mantido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele serve tanto para visitação do público quanto para pesquisas científicas promovidas pela universidade. Muitas peças desse museu vieram de aproximadamente 1.500 sítios arqueológicos que estão espalhados por todo o Rio Grande do Norte. Além dessas peças arqueológicas, o museu também promove diversas exposições relacionadas às ciências naturais e à cultura e história do Rio Grande do Norte. Por lá já passaram diversas exposições, entre elas a exposição de obras de um escultor regional chamado Chico Santeiro, a exposição Anatomia Comparada, que trouxe esqueletos verdadeiros de diversos animais, a exposição Engenho Tradição do Açúcar e também a réplica de uma caverna onde foram encontrados fósseis pré-históricos na cidade de Baraúna, a caverna Olho d'Água da Escada. Os próximos lugares que eu vou falar aqui não ficam exatamente na cidade de Natal, mas sim na sua região metropolitana. É tão rápido de chegar até lá que eu considerei que eles fazem parte da Grande Natal. E um desses lugares são as Dunas de Genipabu. É impossível ir para Natal e não conhecer as Dunas de Genipabu. Esse é um cartão postal dos mais famosos da cidade. As dunas ficam na cidade de Extremosa, a apenas 20 quilômetros do centro de Natal. Você pode chegar lá de carro ou então já contratar um buggy desde Natal. O buggy é uma das principais atrações das Dunas de Genipabu. Ele te leva para diversos lugares e também faz o passeio nas dunas móveis. E é lá que você vai escutar a pergunta: com emoção ou sem emoção? Com emoção, com certeza é muito mais divertido, mas deve dar o friozinho na barriga quando o buggy entra de lado naquelas dunas gigantescas. E além de fazer o passeio de buggy nas dunas de Genipabu e conhecer também a praia, você pode combinar a visita com 3 lagoas, a de Genipabu, de Pitangui e Jacumã. Essa última lagoa de Jacumã tem uma tirolesa que lá é chamada de aerobunda, o esquibunda e também o kamikaze. O kamikaze você deita em uma prancha e desliza pela duna até cair na água. E o quarto lugar para conhecer na região de Natal é o Cajueiro do Pirangi.
Se você tem mais ou menos a minha idade, deve lembrar que lá em 1995 a Regina Casé fazia um programa chamado Brasil Legal. E foi durante esse programa que eu conheci o cajueiro e também um menino de 11 anos que ficou famoso como o Tom do Cajueiro. Ele era um guia mirim que mostrava essa árvore gigantesca para os turistas. O Cajueiro do Pirangi disputa o título de maior cajueiro do mundo com outra árvore que fica no estado do Piauí. A árvore que fica no Rio Grande do Norte tem 8.500 metros quadrados e produz de 70 a 80 mil cajus por ano. Dizem que esse cajueiro foi plantado por um pescador da região em 1888 e, devido a uma anomalia, os seus galhos não cresceram para cima, e sim para os lados. Quando os galhos tocaram no chão, criaram raízes e assim foram se expandindo por 8.500 metros quadrados. Mas apesar de ser uma famosa atração turística, o Cajueiro do Pirangi também gera um pouco de polêmica. Alguns querem que ele seja podado porque os seus galhos estão invadindo a rota do sol e atrapalhando o trânsito. Outros dizem que ele não deve ser podado porque com a poda ele pode parar de expandir ou então morrer. Podado ou não, o cajueiro é gigantesco e lá você pode aproveitar a sua sombra para conhecer um pouco mais da história e também observá-lo de cima através de um mirante. E o último lugar para conhecer na região de Natal é o Centro de Lançamento Barreira do Inferno. Esse centro de lançamento fica na cidade de Parnamirim, assim como o Cajueiro do Pirangi, aproximadamente 12 quilômetros do centro de Natal. Essa é uma unidade de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira, criada em 1965. O nome curioso, Barreira do Inferno, foi dado por pescadores da praia da Ponta Negra. Ao final do dia, quando os pescadores retornavam do mar, as falésias ficavam com uma cor avermelhada e, segundo eles, semelhantes ao fogo. Por isso, o nome Barreira do Inferno. Já foram feitos diversos lançamentos de foguete dessa base, mas hoje são lançados apenas foguetes de pequeno porte. Esses pequenos foguetes participam de pesquisas do espaço aéreo, feitas para auxiliar a aeronáutica. O centro de lançamento também é uma área de proteção ambiental e lá podem ser encontradas diversas tartarugas do Projeto Tamar e vários outros animais. Para visitar o Centro de Lançamento Barreira do Inferno é necessário agendamento prévio e lá você vai conhecer um pouco da história do lugar e também ver réplicas de foguetes e peças que realmente já foram para o espaço. E agora que a gente já falou de Natal, vamos falar do resto do estado. O Rio Grande do Norte é repleto de praias belíssimas, como São Miguel do Gostoso e também a Praia da Pipa. Mas eu escolhi apenas um exemplar para representar as belas praias do estado, que é a praia de Maracajaú. Maracajaú fica a apenas 51 quilômetros de Natal, então se você quiser você pode fazer um passeio bate e volta no mesmo dia. A praia tem lindos coqueiros e água transparente, o que deixa ainda mais interessante a visita aos Parrachos de Maracajaú, que são as piscinas naturais que ficam 7 quilômetros mar adentro. Para chegar até lá você pode ir de lancha ou de catamarã, e nos Parrachos existe uma plataforma flutuante de 2 andares, de onde você tem uma vista panorâmica do lugar. Quem quiser pode fazer mergulhos com cilindro ou então mergulho utilizando apenas snorkel para ver os corais e alguns peixinhos que não tiveram tempo de fugir dos turistas. Lá em Maracajaú você também pode fazer um passeio de buggy ou quadriciclo para conhecer dunas e falésias, ou então aproveitar um parque aquático, o Parque Manoa. E o segundo lugar para conhecer no Rio Grande do Norte é o Geoparque do Seridó. O Seridó fica no semiárido nordestino e é uma região com formações rochosas de milhões e até bilhões de anos atrás. Agora, em 2020, o Seridó entrou na lista de candidatos da Unesco para se tornar um geoparque mundial. O Geoparque do Seridó compreende 6 municípios: o Cerro do Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba do Dantas e também Parelhas. São 16 geossítios distribuídos em cada uma dessas 6 cidades, onde você vai encontrar algumas características um pouco diferentes. São diversas as atrações do Geoparque do Seridó. Entre elas estão trilhas, mirantes, fósseis pré-históricos,
pinturas rupestres e diversas formações rochosas esculpidas pelo tempo. E na cidade de Currais Novos, que é uma das portas de entrada para o Geoparque, existe o Parque Temático Mina Brejuí. Nesse parque você conhece um pouco mais da importância econômica da mineração para a região e pode visitar um museu, um memorial e também um túnel de mineração. E já que eu estou falando do Seridó, eu vou falar também de Carnaúba dos Dantas, que é uma das cidades que compõem o Geoparque. Carnaúba dos Dantas é uma importante cidade de turismo religioso e é lá que fica o Monte do Galo, onde está situado o Santuário de Nossa Senhora das Vitórias. Dizem que o nome do monte foi dado porque alguns vaqueiros da fazenda Baixa Verde escutaram o canto de um galo no topo desse monte. O estranho é que aquela região era praticamente inabitada e por isso muito difícil de existir um galo por ali. Outra história contada por lá é que uma cabra teria se jogado do cume do monte e não teria sofrido nenhum arranhão. Por essas duas histórias, o Monte do Galo é conhecido como Monte Santo. Para chegar ao topo do monte, que tem 115 metros, existem escadas e rampas. E nesse caminho estão as estações da Via Sacra. Lá em cima ainda fica o Santuário de Nossa Senhora das Vitórias, a Casa dos Ex-Votos e também uma figura do galo que tem 5 toneladas. Outro lugar que chama atenção na cidade de Carnaúba dos Dantas é o Castelo de Bivar. O dono do castelo, José Ronilson Dantas, se inspirou no castelo do personagem do filme El Cid. Esse castelo, que tem 4 torres e é inspirado no estilo renascentista francês, não teve projeto de construção. Saiu tudo da cabeça do seu dono. O castelo não é aberto à visitação interna, mas muitos turistas e curiosos aproveitam para tirar fotos no seu exterior. E já que a gente está falando em castelos, o terceiro lugar para conhecer no Rio Grande do Norte é o Castelo Zé dos Montes. Ele fica na cidade de Sítio Novo e foi construído por José Antônio Barreto, que infelizmente morreu nesse ano de 2020 aos 88 anos. Quando José era criança, ele sonhava com uma senhora que pedia que ele construísse 7 igrejas em 7 locais diferentes. E apesar de todo mundo chamar de castelo, na verdade a construção é uma igreja. Ele começou a pôr em prática o pedido do seu sonho lá nos anos 60, quando ele ainda morava em Natal, e quando ele reformou a sua própria casa, construindo torres e cúpulas. O castelo, que fica em Sítio Novo, começou a ser construído no ano de 1984 e também não houve nenhum projeto para isso, saiu tudo da cabeça dele. O castelo foi erguido sobre uma rocha da Serra da Tapuia, usando cal e pedras, pelo próprio seu José e por alguns ajudantes. O castelo fica numa área de 13 hectares e pode ser visitado apenas nos fins de semana, e quem conduz a visita é o filho do seu José. A construção, que tem 4 andares, não tem móveis no seu interior. São 83 torres brancas e também uma capela que foi dedicada à Nossa Senhora, que o seu José via nos seus sonhos quando era criança. Dentro do castelo existem labirintos e mirantes que rendem uma bela vista da região, e ele também construiu um labirinto em terra para representar a Via Crucis. E o último lugar para conhecer no Rio Grande do Norte é a Serra de São Bento. Para minha surpresa, essa cidade é conhecida pelo frio. Ela está a 400 metros de altitude e lá, durante o inverno, a temperatura pode chegar aos 12 graus. Pode não parecer tanto frio assim para quem mora aqui no sul, mas para quem está no Nordeste, com certeza é frio pra caramba. Essa cidade, que tem menos de 10 mil habitantes, hoje vê no turismo uma das suas principais atividades econômicas. No mês de agosto, acontece o Festival de Inverno da Serra de São Bento, que chega a atrair 30 mil turistas. Além do friozinho, a Serra de São Bento também é conhecida pelas flores ao longo da sua estrada. Esse projeto começou com uma empresária da cidade e foi apoiado também pela prefeitura. Em Serra de São Bento, você também pode fazer trilhas ecológicas e conhecer diversas formações rochosas e subir em alguns mirantes que dão uma vista panorâmica da cidade. E um lugar bem interessante para conhecer por lá é a Pedra do Sapo Eco Lounge. Essa enorme pedra, que tem um formato parecido com o de um sapo,
foi integrada a um ambiente de bar, onde você pode ter um gostoso happy hour no fim de semana. E com esse inusitado frio do Nordeste que eu encerro o vídeo de hoje sobre o Rio Grande do Norte. Se você conhece outros lugares interessantes por lá que eu não falei aqui, deixa pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com todo mundo. E não esquece de se inscrever no canal pra gente se encontrar aqui na próxima semana, descobrindo mais um estado brasileiro. Um abraço e muitas viagens! Tchau!